turminha, sétimo ano, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Morrendo de saudade de vocês, morrendo de vontade de dar um cheiro, um abraço, né? Mas por enquanto a gente tá por aqui dando continuidade às nossas aulas, né? Graças a Deus a gente tem essa plataforma, né, para continuar nossas aulas normalmente. Então, voltamos aqui pro nosso conteúdo, né? A gente iniciou o conteúdo do livro didático e agora a gente vai dar continuidade no livro didático, tá bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente já viu a estrutura do verbo, vimos algumas formas verbais, não foi? Agora a gente vai ver vozes verbais, tá bom? Então, todo mundo abrindo o livro didático de vocês na página 64, certo? É o primeiro módulo ainda, né, do primeiro bimestre, tá bom? O livrinho do primeiro bimestre, primeiro módulo de vocês. Então, abrindo os livros na página 64 para dar continuidade ao conteúdo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar de vozes verbais. O que é a voz verbal? Consiste em uma flexão que, nos verbos de ação, estabelece uma relação entre o fato verbal e o sujeito, indicando se este pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo. Então, quando a gente fala de voz verbal, de vozes verbal, a gente vai observar o comportamento do sujeito dentro da oração, certo? Como assim observar o comportamento? Se o sujeito sofre ou recebe a ação, né? Se ele vai ser uma voz ativa ou uma voz passiva, certo? E ainda a gente tem mais uma outra ramificação, que é a voz reflexiva. Então, se ele pratica a ação, se ele é paciente na ação, se ele recebe a ação, ou se ele faz os dois juntos na mesma oração, tá bom? Então, a gente vai entender melhor aqui, dando continuidade aqui ao nosso slide, tá bom? Então, preste atenção nos exemplos para vocês entenderem melhor. Mas já entendendo que a gente vai falar do comportamento do sujeito. A gente vai analisar esse sujeito dentro das orações. Vamos ver esse exemplo aqui, essas duas orações, para a gente entender um pouco melhor. Então, como sempre, a gente sempre faz, a gente primeiro procura, né, o verbo, né? Cadê o verbo da nossa oração? Então, aqui a gente tem o verbo comer, né? Na primeira oração. José comeu o brigadeiro, né? Assim? Depois que a gente acha o verbo, né? Que é a ação que vai ser praticada aqui dentro da oração, a gente procura o sujeito. Então, o sujeito é José. José comeu o brigadeiro. Então, observem. Quem foi que comeu o brigadeiro? Quem foi que praticou a ação de comer o brigadeiro? Foi quem? José, o sujeito. Então, a gente entende que o sujeito praticou a ação dentro da oração, certo? Fiquem com isso na cabeça que a gente vai já ver quais os conceitos disso, tá? Segundo, o brigadeiro foi comido por José. Então, vejam que a gente já tem uma locução verbal, né? Assim, a gente tem um verbo auxiliar, mais um verbo principal, né? Foi comido, certo? E José já não é mais o sujeito, né? José já tem outra função nessa oração. E quem é que vai ser o sujeito? O brigadeiro. O brigadeiro foi comido por José. Então, qual é a função aí do sujeito, gente? O sujeito está sendo paciente, ele está sofrendo a ação, tá bom? Então, vamos passar aqui para a gente entender o conceito melhor. A gente vai dividir as vozes verbais em 3, certo? Que é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos entender primeiro o que é a voz ativa. Quando acontece a voz ativa dentro da oração? A voz ativa acontece quando o sujeito vai ser agente, ou seja, quando ele vai praticar a ação, certo? Dentro da oração. Então, a estrutura, gente, do verbo da voz ativa na oração, né? Aliás, a estrutura da oração na voz ativa vai ser sujeito mais verbo na voz ativa, tá bom? Certo? Então, vamos aqui para o exemplo, para a gente entender melhor. Já tendo em mente que o verbo na voz ativa é quando o sujeito é agente, quando ele pratica a ação dentro da oração. Vamos lá para o primeiro exemplo aqui. Acompanha aí comigo, tá? No slide. O trator derrubou as casas velhas. Gente, onde é que tá o sujeito? O trator é o sujeito aqui, né? Onde é que tá a ação? A ação está dentro do verbo derrubou.
Quem foi que derrubou as casas velhas? O trator. Então, vejam que o trator está tendo a função de quê, gente? De praticar a ação. Ele está praticando a ação de derrubar as casas velhas. Se o sujeito é agente, se ele está praticando a ação, a gente vai ter uma oração na voz ativa, correto? Então, o sujeito praticou a ação, ele é agente dentro da oração, certo? É ele que está praticando a ação de derrubar, né? A ação do verbo aí. Então, a gente vai ter uma voz ativa, beleza? Próximo exemplo. Os pássaros pousaram perto do rio. Onde é que está o sujeito? Os pássaros, né? Onde é que está a ação, né? O verbo, pousaram. Então, quem foi que pousou perto do rio, né? Foi os pássaros. Então, os pássaros, eles estão fazendo a ação de pousar, né? Se o sujeito é agente, ele está praticando a ação, então eu vou ter uma oração na voz ativa. Beleza, gente? Foi certo aí? Tudo ok? Deu para entender? Então, voz ativa quando o sujeito age dentro da oração, quando ele pratica a ação do verbo dentro da oração, beleza? Entenderam esse conceito? Vamos para a segunda, o segundo conceito, né, da voz ativa, a segunda ramificação da voz ativa, que é a voz, aliás, gente, desculpa, da voz ativa não, das vozes dos verbos, né? Segunda ramificação das vozes verbais, que é a voz passiva. A gente acabou de ver a voz ativa, que é a voz ativa quando o sujeito age dentro da oração. E o que seria a voz passiva, então, gente? É quando o sujeito é paciente, quando ele recebe a ação, certo? Então, se o sujeito receber a ação, a gente vai ter a voz passiva, beleza? Então, recapitulando, voz ativa acontece quando? Quando o sujeito age dentro da oração, quando ele pratica a ação, né? E a voz passiva quando o sujeito é paciente, quando ele recebe a ação, certo? Vamos para mais exemplos aqui para a gente entender melhor. Então, vamos lá observar esses exemplos, tá? As casas velhas foram derrubadas pelo trator. Vejam que a gente tem um verbo de ligação, um verbo auxiliar, né? Vocês lembram que é um verbo auxiliar? Que é aquele que auxilia na conjugação dos verbos principais, né? Certo? E a gente tem também um verbo principal, né? Que é um verbo que vai ter um significado, né? Que vai indicar uma ação, né? Um acontecimento, ok? Então, vejamos, as casas velhas foram derrubadas pelo trator. Quem tá agindo aqui, gente, não é o sujeito, porque o sujeito são as casas velhas, né? A gente tem a locução verbal, foram derrubadas, e pelo trator. Esse pelo trator vai ser o que tá agindo. O que foram derrubados? Foram derrubados por quem? Pelo trator. Então, o trator vai ser o agente da passiva, vai ser o que tá agindo aqui dentro dessa oração, certo? Então, o sujeito vai estar sofrendo a ação aqui nessa oração, sofrendo a ação dada pelo agente da passiva, né? As casas velhas foram derrubadas pelo trator, pelo agente da passiva. Beleza, pessoal? Deu pra entender aí direitinho? E a gente vai ter mais um exemplo aqui. Os pacientes serão guardados por nós. De novo, a gente tem um verbo auxiliar, mas o verbo principal, né? Os sujeitos são os pacientes. Então, o que serão guardados? Serão guardados por quem? Por nós. Então, por nós aqui que está agindo, né? Que está praticando a ação. E os pacientes estão recebendo, eles serão guardados. Os pacientes serão guardados. Então, eles estão recebendo a ação. Então, de novo, por nós vai ser um agente da passiva. E os pacientes serão um sujeito paciente, né? Ele vai estar recebendo aí a ação. Certo, pessoal? Continuando. Gente, a voz passiva, ela vai se dividir em duas, certo? Em duas formas. A gente vai ter a voz passiva analítica, a sua estrutura vai ser um verbo auxiliar, né? Que é o verbo ser, estar, como eu citei nos exemplos anteriores. Então, verbo auxiliar mais um particípio indicador de ação. Vamos lá, para mais um exemplo. O tigre foi capturado pelo caçador. Então, cadê o nosso sujeito? O tigre. O que foi que aconteceu nessa oração? O tigre foi capturado. Então, tem um verbo auxiliar aí também, né? Mais um verbo principal.
E, gente, quem foi que capturou o tigre? Foi o caçador, né? Pelo caçador. Caçador pode ser sujeito? Não, gente, porque ele vem preposicionado. Então, sujeito não vem preposicionado, né? Assim, o sujeito vem depois de um artigo, né? Assim, gente. Então, o tigre é o sujeito, né? Ele está sofrendo oração aqui, porque ele foi capturado por quem? Pelo caçador. Então, de novo, o caçador vai ser o agente da passiva, porque ele que está praticando a ação aqui nessa oração, né? E o tigre está recebendo recebendo a ação de ser capturado. Então, o tigre vai ser o sujeito paciente, né? Ele vai estar sofrendo a ação, certo? A gente também vai ter a voz passiva sintética, né? Ou também conhecida como pronominal. A gente vai ter um verbo indicador de ação na terceira pessoa do singular ou plural, mas a partícula passivadora sim, né? Vamos ver o exemplo aqui. Então, o verbo na voz passiva sintética vai sempre vir acompanhado com a partícula si, tá certo, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo. E também o verbo sempre tem que estar na terceira pessoa do singular ou plural. Então, quando vocês identificarem o verbo na terceira pessoa do singular ou plural, mas a partícula si, você sabe que ele está na voz passiva sintética. Exemplos: vendem-se livros antigos. Então, a gente tem a ação vende e a partícula si, que é a partícula passivadora. E o sujeito paciente, que são livros antigos. Então, vende-se o quê? Livros antigos. Gente, a gente também tem que aprender a transformar a voz ativa para a voz passiva analítica. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso não modificando o sentido, né? Mas sim a estrutura. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. A gente tem aqui uma oração na voz ativa. O professor doou muitos livros, né? A gente tem um sujeito, né? O sujeito aqui está praticando a ação de doar livros, certo? E aí a gente vai só trocar a ordem. A gente vai trazer os livros que aqui tá na primeira oração tá como objeto direto para ser sujeito, né? Então, muitos livros. A gente vai colocar, gente, vocês lembram? Para a voz passiva estar na analítica, ela precisa de um verbo auxiliar. Então, a gente vai colocar um verbo auxiliar mais o verbo principal, certo? Então, vou transformar o verbo simples, né? O verbo sozinho da primeira oração da voz ativa em uma locução verbal, adicionando o verbo auxiliar. Então, trago o objeto direto para ser um sujeito. Então, muitos livros colocam um verbo auxiliar mais um verbo principal, foram doados. Por quem? Pelo professor. Então, o professor aqui vai estar agindo na oração, então ele vai ser um agente da passiva. Deu para entender? Então, a gente não vai mudar o sentido, e sim a estrutura, né, da oração, ok? Por último, a gente vai ver a voz reflexiva, né? Por último, mas não menos importante, vamos ver a voz reflexiva. Como é que acontece a voz reflexiva? A voz reflexiva é a junção da voz ativa mais a voz passiva. O sujeito não está só praticando, nem só recebendo a ação. Ele está praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos ler aqui o que diz um livro de vocês. Voz reflexiva, por meio de um sujeito oblíquo me, nós, si, etc., associado ao verbo, indica-se que o sujeito pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo, gente. Então, é meio que a junção dos dois, a ativa mais a passiva. O sujeito não só pratica, mas o sujeito pratica e recebe a ação. A menina cortou-se com a faca. O sujeito é a menina. E a gente tem o cortou-se, que é o verbo na voz ativa. Gente, quem é que está praticando a ação? A menina, né, está praticando a ação de se cortar. Mas quem é que está se cortando? Quem foi que recebeu a ação de cortar? A menina também. Então, a menina cortou ela mesma. Então, ela praticou e recebeu a ação. Então, a gente tem uma oração na voz reflexiva. Certo, pessoal? Deu para entender direitinho? Vou passar a atividade para vocês, tá? Vou deixar aí na biografia, na legenda aí do vídeo de vocês, a agenda, né? E vocês vejam aí a atividade que eu vou deixar pra vocês. Qualquer dúvida a gente vai estar durante o dia disponível, né? No horário das aulas normais, pra gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Então, eu sei que é um conteúdo meio complicado pra vocês, né? Então, tirem as dúvidas que forem surgindo, não deixem passar. Não esperem voltar às aulas para tirar as dúvidas, vão tirando as dúvidas que vão surgindo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, gente, de novo, tirem todas as dúvidas que surgirem aí. Tá certo, pessoal? Então, um beijo. Até a próxima aula.